Vamos de cérebro espacial. A queda dos filmes da Marvel, como ela destruiu o cinema. Ué? Aí João Lindo pediu, então vamos tacar-lhe ficha. O Homem de Ferro. Sucesso pra caramba, cara, quando deu esse filme. Ah, foi bom pra caramba ver isso no cinema. I'm Sam Raimi, the director of Spider-Man. Thank you for coming to today's Temperatura máxima 10 X-Men. Star Wars. Aquele lá era um Pokémon da nova geração. Essa musiquinha aí de... Eu sei, Stranger Things. tema polêmico, mas eu prometo que eu vou explorar de forma aprofundada e não superficial um mundo que eu amo tanto, o mundo dos heróis, de filmes que mudaram e ainda mudam a minha vida. Bom, filmes de herói eram produções que só eram vistas de vez em quando no cinema. Um Batman aqui, um Homem-Aranha ali, um X-Men acolá, mas nada se comparado com cerca de 8 filmes de herói que a gente teve só em 2018. Inicialmente, a Marvel lançou em 2008 o nosso querido Homem de Ferro, que eu considero um grande acerto. Semana passada eu até revi esse filme, muito bom. Desde a direção de Jon Favreau, como o casting do Robert Downey Jr., os estudos feitos em relação ao personagem do Tony Stark e, claro, o fato de que um filme sobre um personagem tão desconhecido para o grande público tenha feito tanto sucesso. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a Marvel inicialmente não tinha ideia de que esse sucesso viria, ou até que um universo compartilhado daria certo, afinal ela estava falindo na época e aquela era tipo sua última aposta. Cada filme era feito isoladamente com pequenas referências que indicavam um universo maior. Não tô dizendo que eles não queriam fazer um universo assim, mas era bem diferente dos filmes atuais de herói, que baseiam sua qualidade em participações especiais vazias pra gente gritar no cinema e esquecer uma semana depois. O que havia ali eram dicas, easter eggs legaisinhos pros fãs de verdade e que virou mania pra algo maior pros outros filmes fazerem isso também. Mas não era uma certeza. O mais engraçado é que o único filme feito de forma independente pela Marvel Studios foi Homem de Ferro 1, sem nenhum tipo de interferência de estúdio ou algo do tipo, o que acabou criando um ótimo filme. Não perfeito, não uma obra-prima, mas um filme fechadinho, bonitinho, divertido e autoral. É aí que entra a ratazana da morte artística, mais conhecida como Disney, que comprou a Marvel em dezembro de 2009, com o primeiro filme lançado pela Disney sendo Homem de Ferro 2. Se você acha que o problema de filmes ruins e vazios da Marvel só começou recentemente, você não faz nem ideia. O planejamento de um universo compartilhado crescia. A Disney diretoria nova, unidos, mas para isso precisariam fazer primeiro os filmes dos heróis isoladamente, sendo o Homem de Ferro 2 o primeiro feito pelo Rato. Entendam, artistas amam escrever histórias, tipo eu. Essas histórias são pessoais, é como ter um filho, é um filho que você vê nascer e cuida, criando uma conexão. Sei lá, parece estar sem tompeiro hoje em dia. Sendo o segundo filme algo pessoal e isolado, assim como o primeiro. Só isso. Jon Favreau era um fã da Marvel, como todos nós, que colocou o sangue e toda a criatividade em função de representar bem um personagem que ele gostava. Mas então, do cantinho da sala, o estúdio enfiava um subplot completo sobre os Vingadores. Homem de Ferro 2 é um filme que, na verdade, são dois filmes em um. De um lado, é um filme lindo sobre a psique do Tony Stark e sua relação com o legado problemático do seu pai. Do outro, um filme com uma aparição vazia e sem sentido da Viúva Negra, como símbolo sexual, sem nenhum tipo de personalidade ou história. Tem o Nick Fury, o Coulson, a SHIELD, Projeto Vingadores. Mano, cadê o vilão da história no meio de toda essa balalaica? Qual que é a história? O filme é uma confusão e, segundo o site Cinema Blend, através das suas fontes internas, a obra foi totalmente transformada pelo estúdio em um prólogo para o filme dos Vingadores. Atores insatisfeitos com roteiro e salários, uma produção corrida por conta de um prazo de produção ridículo dado pela Disney, que não se deu o próprio tempo ao ponto que o Favreau teve que dirigir sem um roteiro completo ainda. E cara, isso é algo mais comum do que parece, com até Homem-Aranha sem voltar para casa tendo sido feito
projeto com o roteiro ainda em desenvolvimento. Muita gente leva essas reclamações como baboseira, mas eu conforme o público vai descobrindo o que vai acontecer, eles vão... joga esse roteiro fora, vamos fazer um novo. Estão trabalhando neles, como se essas pessoas não tivessem recebido pouco, tendo seu trabalho pincelado por uma empresa multibilionária que acha que sabe o que é melhor para a história e dá prazos desumanos para esses artistas trabalharem. Mas claro, vamos defender a empresa gigante multibilionária, né? Afinal, ela paga nossas contas. Jon Favreau e Robert Downey Jr. queriam explorar em Homem de Ferro 2 a história Demônio na Garrafa e os problemas com o alcoolismo de Tony Stark. Não do jeito raso feito no filme, o que é algo comum nos filmes da Marvel. Pegar temas importantes como alcoolismo, depressão, como Thor em Ultimato, estresse pós-traumático e criar piadinha, alívio cômico em cima disso pro público dar risadinha no cinema e fazer TikTok depois dizendo como a depressão do Thor é bem explorada em Ultimato. Detalhe aqui de alguém que tem depressão. Não é bem representado. Claro que fazer piada com temas sérios não é um problema se existe um contrapeso dentro da história que demonstra a seriedade de tal tema. O humor é uma forma ótima de dar leveza pra algo que já é difícil de lidar na vida real, mas representar apenas como piada e nada mais, sendo que existe a possibilidade de criar algo complexo que inspire as pessoas, é um grande problema. É verdade. A Marvel escolhe fazer piadinha ao invés de criar uma história que realmente se aprofunde nos personagens. E não é como se os artistas trabalhando nos filmes não quisessem isso. É bizarro como foi se criando a cultura na internet de julgar os diretores e roteiristas desses filmes em primeira mão, sendo que em 90% dos casos é a mão da ratazana que tá em cima impedindo que a história seja complexa. O lado alcoólico, a gente tem muitos filmes bons pra comparar agora, né? Não fosse só piadinha idiota, porque o estúdio queria evitar temas controversos, segundo eles. Os filmes deveriam ser para todas as idades, para o pessoal levar criança a assistir e, claro, vender brinquedos e camisetas. Essa era a preocupação da Disney. Não com os artistas ali no projeto querendo trabalhar a criatividade de forma complexa e criar uma história interessante, mas com os brinquedinhos vendidos. Por isso que a gente tem 200 armaduras do Homem de Ferro e do Homem-Aranha por filme, porque eles querem vender boneco. Essa é a preocupação. Por exemplo, o ator Mickey Rourke, desculpa a pronúncia, não sei como fala, que faz o vilão do filme, revelou em entrevistas que conversou com os roteiristas sobre tornar o Whiplash mais do que um russo do mal estereotipado que queria matar pessoas. Ele queria colocar complexidade no vilão, camadas, razões mais profundas, porém o estúdio simplesmente não permitiu. O tempo de tela que poderia ser usado para criar um personagem que não fosse unidimensional foi usado para adicionar participações especiais e preparação para filmes seguintes. A diferença dessas participações especiais bobas para filmes futuros, para sei lá, o plot do Harry Osborn querendo se vingar do Homem-Aranha Prêmio Nobel! É que apesar de cada filme preparar algo pro próximo, o que era preparado eram dilemas dos próprios personagens envolvidos e não de participações especiais como a agente ruiva, russa e gostosa. Algo que o próprio ator do Whiplash diz é que a Marvel é um estúdio controlador. O que me irrita um pouco na adoração cega pela Marvel e Disney é o discurso de que a DC começou fazendo filmes ruins, construindo um universo compartilhado e por isso deu errado. Mas a Marvel fez a mesma coisa. Nesse ponto, Homem de Ferro 2 era mais uma preparação para um futuro universo repetitivo do que qualquer outra coisa. Aliás, Homem de Ferro 2 é um filme bem ruinzinho, não muito diferente de Batman vs Superman, mas por algum motivo, naquele momento em 2010, Homem de Ferro 2 fez muito sucesso, mesmo sendo algo medíocre e sem graça. Só que eu te explico o motivo. Era por ser novidade. Tava no Afinal, hype. nenhum universo compartilhado existia até aquele momento. Isso nunca tinha acontecido no cinema. E pra explicar como algo de novo pode mudar o cinema e se tornar um problema, eu vou voltar já viu o melhor MCU, né? Então, lá pros anos 70. É difícil agora. A gente não sabe o que esperar dessa nova fase, né, da Marvel. A gente não tem nenhum vilão ainda a ser temido. Falar dos filmes slasher. Assim como heróis super poderosos e campeões, o tema de ver um assassino atrás de suas vítimas data desde a Roma antiga, com seus mitos e peças complexas, até peças parisienses do século XIX no Grand Guignol, não sendo uma novidade completa. Desde os anos 60, com Psicose e outros filmes isolados durante a era do exploitation, como o clássico Massacre da Serra Elétrica, o slasher não era algo que enchia as salas de cinema que aparecia com um filme novo toda semana. Na verdade, o gênero em si nem ao menos existia. Foi quando em 1978, Halloween surgiu com um formato slasher que basicamente
foi formado por esse Michael filme. Myers. Adolescentes sendo perseguidos por um psicopata silencioso de máscara que vendia milhares de ingressos com um orçamento baixíssimo e um retorno de encher os olhos. Surgia ali uma fórmula que seria usada à exaustão. E é claro que foi usado. Foi. Filmes de terror eram divertidos, despretensiosos. Ah, esse é a hora do espanto. Adorava cada um dos filmes toscos e estranhos que saíam. Seguiam uma fórmula que teoricamente não poderia dar errado. Todo estúdio queria ter seu próprio filme de terror slasher como Halloween. Alguns tiveram sucesso, outros não. No início existia um grande boom de criatividade pela consolidação das bases desse gênero. Por ser um novo mundo de possibilidades, os estúdios entregavam aos criadores quase total poder criativo, ao ponto de que um filme de terror sobre um carro poderia surgir. Sim, existiam obras-primas surgindo no meio de tantos filmes, mas é tudo questão de probabilidade. Se centenas de filmes slashers são lançados em um único ano, é óbvio que pelo menos de 4 a 5 deles acabariam sendo muito bons. Mas a maioria, e eu digo sem exagero, era de medíocre e sem graça pra ruim e deplorável. A maioria dos filmes lançados nessa época eram ridiculamente parecidos, ao ponto de que era quase como gastar R$200 na skin do seu personagem favorito de Avengers da Square Enix pra tentar trazer e revitalizar um pouco sua experiência repetitiva. Isso não foi nada pessoal, não foi porque eu gastei R$250 nesse jogo maldito. Filmes de qualidade duvidosa, com fotografia fraca, efeitos estranhos e, claro, a mesma forma reutilizada de novo e de novo, rendendo estranhamente rios de dinheiro para a indústria. De um público que, sedento por novas produções desse meio, consumia qualquer coisa que fosse lançada enchendo as salas. De sequências mal feitas, filmes com furo de roteiros ridículos que eram ignorados pelo público, até cópias mal feitas de clássico. Por acaso, isso tá te lembrando uma certa empresa? Então, voltando ao presente. Ele quis pegar um costume utilizado e botando atualmente. Pegando uma referência antiga. Começava a jornada dos filmes de herói mais qualquer coisa vazios e sem graça existentes. Não eram odisseias cheias de autoralidade como Homem-Aranha 2, mas filmes com uma fotografia idêntica, estruturas narrativas semelhantes e, claro, conexões com o universo maior. Nick Fury em Capitão América, Gavião Arqueiro em Thor 1, mas era algo novo, algo que eu particularmente ainda amo muito, mas eu vou criticar, porque sim, pessoal, você pode reconhecer que o que você gosta é ruim, não tem problema, não tem problema. De um ponto de vista geral, esses filmes são sim muito básicos, mas a promessa de um universo compartilhado mantinha os fãs ali, até o lançamento de Vingadores em 2012, que é, sem ironia, um filme magnífico. Ele é divertido, descompromissado, esse eu cansei de ver. Tudo já visto no cinema. A Marvel conseguiu, com os 1 bilhão de bilheteria, provar que o seu plano deu certo. Então nascia a maldita era de filmes tentando replicar universos compartilhados. Claro, o fato de 1 milhão de estúdios tentarem replicar sua ideia não é culpa da Disney diretamente, mas o fato de que eles montaram o estilo de filme em volta de uma fórmula vazia e que de certa forma tudo era alguma coisa verso. Público esse tipo de filme, criou o interesse de outros estúdios a replicarem a mesma cartelinha, incluindo a própria Disney, como que aconteceu com Star Wars, que é um outro caso que a gente vai ter vídeo semana que vem. Então, fica ligado. Essa tradição criada pela Disney torna situações como, imaginando que eu seja um roteirista e você aí assistindo um estúdio, se eu chegar em você com a ideia de um filme arriscado, de ficção científica, e outra pessoa chegar com um filme de herói, claramente o de herói vai ter uma preferência. Sendo assim, na indústria atual, blockbusters arriscados como Star Wars era lá nos anos 70, quando foi apresentado, nunca aconteceriam. A Marvel atualmente, desde o seu princípio com a maior franquia da cultura pop, escolhe deliberadamente fazer filmes básicos. Eu não quero dizer aqui que você não pode gostar deles, mas é evidente que a maioria possui furos de roteiro ridículos, CGI de qualidade duvidosa, afinal a Marvel abusa dos artistas de CGI dentro das empresas que contrata, dando prazos absurdos e salários baixos para filmes complexos. E entenda, o CGI desses filmes faz parte de 60% do filme todo. Sem essas cenas, alguns filmes nem existiriam. É que nem os animes, que às vezes o estúdio de animação ganha tempos muito curtos. Pra vocês terem ideia.
Pantera Negra foi confirmado de ter mais de 2.000 cenas com CGI, com a cena final do filme que todo mundo reclama sendo feia pra cacete, sendo feita em 6 semanas, com artistas recebendo salários baixos e fazendo hora extra. Não é como se eles não tivessem a vontade de fazer algo bem feito, mas o sistema criado pela Marvel de lançar filmes em uma grande quantidade por ano faz com que eles escolham entregar um produto incompleto. Sim, o que você está assistindo é um produto feito pela metade, por isso alguns filmes da Marvel parecem errados de alguma forma, porque você não recebeu o seu produto do jeito que deveria ser. Uma coisa que quem acompanha anime sabe que acontece. No século XX, Henry Ford criou o famoso e conhecido Fordismo. Recebemos então um dos sistemas de produção mais usados no mundo contemporâneo, e no que ele se baseava. De forma resumida, após a Segunda Revolução Industrial, surgiu uma forma de produção que se baseava na automatização do trabalho e a produção em massa. Principalmente no Fordismo, funcionários se juntavam em fábricas e faziam movimentos repetidos e automatizados, diminuindo a sua independência, mas criando produtos que eram feitos rapidamente em grande escala e, claro, a todo momento. Esse sistema basicamente enterrou o sistema manufaturado de produção, feito normalmente por uma única pessoa. Obviamente, carro feito numa indústria é muito melhor do que um carro feito à mão, mas vamos diminuir a escala. Pensa numa coisinha menor, feita à mão. Um copo, por exemplo. Apesar de, no Fordismo, os copos saírem mais rápido, em grande quantidade, o valor artístico de um copo feito à mão é algo que um feito numa fábrica nunca conseguiria atingir, porque havia a tensão de se criar algo autoral. Não existia uma cartela especial para tornar todos os copos idênticos nas mãos de um artesão. Então, cada copo criado por ele era especial, diferente até mesmo nos erros, enquanto os copos surgindo em fábricas costumam ser todos iguais. E sinceramente, qual é a graça disso? A graça de criar produtos idênticos uns aos outros, que através dessa carteirinha realmente não tá sendo mais autoral, de darem errado, porque eles não tá tudo são como se fosse uma fábrica, mas não são obras-primas, só são mais do mesmo. Qualquer coisa, aquela coisa ok, que você não pode reclamar, mas sente que falta uma coisa especial, um tempero. Ó o tempero! Sem uma cartelinha. Bom, depois de ouvir meu rage, eu queria pedir encarecidamente que vocês comentem, deem um likezinho, se inscrevam, compartilhem o vídeo, porque me ajuda demais a pagar as contas no fim do mês e o agiota. Uma coisa são filmes slasher dos anos 80 que realmente eram filmes ruins e divertidos, mas porque na maioria das vezes não tinha opção para fazer esses filmes serem os melhores. Os idealizadores precisavam encontrar caminhos diferentes para explorar o pouco orçamento que tinham. No caso da Marvel, fez 2 bilhões de dólares em um único filme dos Vingadores. É uma escolha fazer filmes medíocres, uma escolha que diminui o potencial de diversos artistas capazes de criarem histórias magníficas e complexas que são rebaixados a entregarem o mais básico do básico possível. Porque de qualquer forma, seja bom ou ruim, aquele produto precisa ser lançado o mais rápido possível e vai ser vendido, porque existe um público condicionado a aceitar facilmente qualquer coisa feita pela Marvel. Verdade. Uma cultura de que os filmes da Marvel não só filmes, mas séries, só divertidos. Uma desculpa utilizada em qualquer situação para defender esses filmes. Se você criticar um filme da Marvel, alguém vai vir falando que não, mas é só para ser divertido. Não só isso, mas a ideia de que criticar esses filmes te torna alguém chato. Não só da Marvel, qualquer coisa. Afinal, a gente pode criticar qualquer merda e falar, isso aqui tá uma porcaria. Dinheiro, quando a gente poderia receber muito mais. O que está sendo feito pela Marvel são resgates nostálgicos vazios que puxam o público de volta para um mundo fantasioso que algum dia já foi bom, para sua infância, quando tudo era puro. A nostalgia se tornou como uma droga para nós. Assim, o público deixa de procurar produtos mais complexos, que não fazem parte do escapismo ou de coisas que não te façam pensar. O problema não é esse tipo de escapismo existir. Você pode querer assistir só eles e um filme que só te faça esquecer do resto, não te faça pensar muito. E esse é seu direito, ninguém é obrigado a aceitar a realidade sempre. Mas a ideia de que só esse tipo de história mereça ser contada, de que cada filme de herói diferenciado que fuja da fórmula que acaba saindo não receba o mesmo apreço de um escapismo como Homem-Aranha Longe de Casa, isso me assusta, velho. Os fãs vangloriam o monopólio da Disney dentro da indústria cinematográfica, assim como quando a Fox foi comprada pela Disney, onde geral comemorou.
algo assustador, já que é bizarro imaginar que uma única empresa detém tantas propriedades intelectuais em um só lugar. É quase uma ditadura do entretenimento, uma ditadura que impede pluralidade, tá quase virando diversidade monopólio dentro desses filmes. Ou vocês acham que filmes como Logan e Deadpool teriam surgido debaixo das asas da Ratazana? Claro que não, a gente teria, na verdade, mais filmes idênticos. E acreditem, esse é o futuro dos X-Men no MCU. Desde quando a gente começou a torcer por empresas multibilionárias que não se importam com a gente? Existe um aproveitamento só din-din que eles em cima da querem. nossa necessidade de voltar para a infância. Eles usam a nossa nostalgia como produto. É uma prática vil que se apropria de artistas de propriedades intelectuais artísticas que surgiram com um propósito e tem esse propósito apagado para criar produtos vazios. Voltando para 2012, os filmes seguintes pareciam ainda mais escravos da própria fórmula. Homem de Ferro 3 com problemas de produção e não sendo permitido ser o filme sobre estresse pós-traumático que o diretor queria que fosse. Mais uma vez a Marvel só queria piadinha, então é isso que é no filme. Thor 2 sendo um desastre e praticamente só Capitão América 2 e Guardiões da Galáxia se salvando. Essa fórmula muito bom. crescia, cada Capitão filme América 2 mais o valor criativo e Guardiões. diminuía, a fotografia se tornava mais cinza, vazia e sem personalidade, enquanto diretores de grande calibre como Edgar Wright, que iria dirigir Homem-Formiga com ideias magníficas e estilizadas, como só ele, diretor de Scott Pilgrim, podia fazer, saíam dos filmes por diferenças criativas com um estúdio que percebeu que o público consumiria mais do mesmo em qualquer situação. E resultado, Homem-Formiga é mais um filme vazio da Marvel, sendo que poderia ter sido feito pelo Edgar Wright, diretor de Scott Pilgrim. Mas a ganância da Disney em fazer filmes vazios e fáceis de se consumir que não arrisquem de forma alguma, não permitiu. Eu, como alguém que quer trabalhar na indústria cinematográfica, sinto medo, porque eu vejo esses artistas, pessoas com visões diferentes, não podendo contar suas histórias porque a indústria foi monopolizada por esses estúdios. Imagina só você, um artista que tem autoralidade, que tem seu próprio estilo de gravar um filme, seu jeito de contar uma história, sendo chamado para dirigir um filme desses e sendo castrado, tendo que segurar a sua própria visão para seguir uma formulazinha. Com basicamente tem que falar, vocês querem assim? É limitante. Vão lá dirigir e acabou. Artistas criam personagens dos quadrinhos que não são sequer pagos ou reconhecidos justamente quer mexer na carne, pela aparição então? deles no Faz cinema, logo churrasco. como se não importasse, como se a criação deles fosse um produto monetário e não o produto de um coração, de experiências próprias colocadas em um papel. Me desculpa, mas defender grandes empresas que não ligam para a particularidade de cada artista e transforma as obras de amor em obras vazias, não é pra mim. Então, quando de verdade a gente vai ter filmes diferentes de herói? Doutor Estranho pode ser uma exceção, ou só mais uma vez a fórmula repetida, porque pra mim aquele filme, Doutor Estranho 2, é o Sam Raimi brigando com a Marvel pra fazer o filme dele, porque tem muita coisa da Marvel ali. Não é um filme completo, é um filme pela metade. Minha preocupação principal é de que artistas eu consigo possam ver ser limitados, impedindo que novos o diretor ali colocando elementos que ele usa. Com filmes básicos e um público que aceita mas qualquer produto medíocre. não curti muito, a gente não. cria um mundo onde no cinema esse se torna o novo padrão, a mediocridade, com notas altíssimas dos críticos para filmes básicos como Capitã Marvel, Homem-Formiga e a Vespa, Homem-Aranha Longe de Casa, que não se arriscam em nada. Talvez, mesmo com tudo que eu disse até agora, vocês achem o discurso de que o cinema está sendo destruído pela Disney um pouco demais, mas bora olhar para salas de cinema. Ok, antes de tudo, para uma explicação mais aprofundada, eu gostaria que vocês visitassem as redes da Marina Rodrigues, bacharel em cinema, que sempre fala sobre regularização e sobre o cinema brasileiro. Eu recomendo muito. Vamos entender uma coisa, o lançamento de um filme de herói é um evento enorme. Pela falta de cotas e pela tendência da indústria, basicamente os exibidores e donos de salas de cinema, entre escolherem pelo novo lançamento da Marvel um filme indie ou um filme brasileiro, escolhem um filme da Marvel, que ocupam todas as salas de cinema. Abre aí seu site de ingressos, tenta ver outra opção de filme além dos da Marvel, você simplesmente não vai ter. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa ocupou 90% das salas no Brasil e isso é assustador. Afinal, filmes independentes acabam morrendo com esse tipo de concorrência. Concorrência essa que simplesmente não existe mais. Grandes estúdios estão consumindo o cinema por completo, figurativamente e literalmente
consumindo. Nesse cenário, você, telespectador, é basicamente condicionado a assistir um filme de herói, mesmo que você não queira. Claro que nós aqui sempre vamos ver esses filmes porque a gente é fã, mas imagina o público geral que só quer ver um cineminha durante a semana. Ao invés de escolher um filme qualquer que tem apenas 2 horários, um de tarde e outro de quase ao fim da noite, ou um filme da Marvel que consome todas as salas, é óbvio que o filme de herói vai ser o escolhido. Francamente, essa é uma forma bizarra de manipulação da escolha do público. Você não tem escolha. Você vai no cinema e você é obrigado é o que vai atrair a assistir o público herói também, porque é o que tem. Por isso, com o milhares pessoal, de filmes o pessoal iguais, gosta de assistir, querendo ou não. todas Não as adianta. salas, sem concorrência, sem autoralidade, nasceu um monopólio da indústria que agora se molda ao redor desses filmes e cada vez mais... Mas não vamos os longe, certos cara. diferentes morrem, porque toda a indústria Vai olhando o que tá em se alta aí no moldando ao redor YouTube, dos vai filmes olhando da em Marvel. TikTok, Toda vai a olhando indústria não tá sei o pensando quê. em repetir o que a Marvel faz, porque dá bilhões de dólares. Porém, isso pode se virar E contra aí, eles. João? Afinal, a saturação pode estar muito próxima. Esse aí, se eu não me engano, foi do que pediu. Na época dos filmes slasher, a televisão era algo novo, e o VHS também, trazendo a ideia de que você poderia assistir aqueles filmes em casa e que eles poderiam ser produzidos diretamente para DVD por um preço mais barato e uma qualidade ainda inferior aos filmes do cinema. Pois é, era como ter tem a visão bastante de coisa. um mar cheio de dinheiro para os estúdios. Não muito diferente do advento atual do streaming, com séries de herói como o tal do Demolidor da Lua, uma série bem... Demolidor da medíocrezinha. Lua. A questão é que com todos os filmes slasher sendo lançados em sequência, assim, de forma exaustiva, o público começou a cansar e o gênero finalmente Tranquilo, saturou. cara. Boa Os janta filmes de aí. sequências tentavam se reinventar. Por exemplo, o Jason indo pra Nova York, tipo o Homem-Aranha indo pra Europa com um roteiro medíocre e fraco. Mas no geral, nada conseguia salvar o gênero slasher que caiu no esquecimento, porque o que antes era especial e inspirado se tornava mais e mais do mesmo por conta dos roteiros fracos que procuravam mais bilheteria, assim como os filmes que a gente tem hoje em dia. Longe de Casa, por exemplo, consegue errar com o maior herói da Marvel com um filme cinza e básico. Ultimato, aquele apesar que de ele ser vai pra um ótimo Europa, fanservice, né? é um filme repleto de furos, é quase um descaso. Mas aí no mundo dos slashers a gente entra nos anos 90, uns 6 anos depois que o gênero saturou, com o nosso querido Pânico de Wes Craven, um filme que pegava o gênero de terror e o reinventava totalmente, não replicando a fórmula tão utilizada, mas a reinventando. Eu sei que vocês devem estar cansados de me ver falando disso, mas logo vai fazer muito sentido. O que salvou o gênero slasher de ser totalmente esquecido nos anos 90 e como ele tem sobrevivido até os dias de hoje, foram alguns poucos filmes fazendo algo diferente e criando tendências. Pra mim, essa mesma estratégia pode salvar o cinema de heróis. Eu não tô falando de coisas como Doutor Estranho 2, que fingem ser algo diferente, mas Nete vão ser no mais saco ou menos aí, Gaú. em algum ponto afundado em hype. Eu tô falando de coisas novas Fala, de verdade. fala. E não dando uma de Decenalta aqui, afinal, vocês me chamavam de Marvete até ontem. Mas The Batman é um ótimo exemplo de como fazer algo diferente de verdade. Sim, ele tem convenções de filme de herói que a gente já viu antes, mas a ideia de trazer um filme de herói unido com o gênero investigativo, de filmes como Zodíaco, Chinatown e Seven, enriquecendo Esse o gênero. Batman, ele Pensa mostrou que vendo diferente The Batman, dos pensando outros que sobre o apareceram, filme, vamos ao invés dizer de apenas assim. só consumi-lo como um fast food bizarro. O problema é criado que por ele quer ser um Hollywood, detetive você abre a e oportunidade acaba não pra descobrindo consumir quase obras nada fora antes da que bolha a gente aconteça. tá acostumado. Eu vi incontáveis fãs de filmes de herói procurando assistir filmes clássicos em que um filme se inspirou, entendendo e explorando as complexidades não só da história, mas até mesmo dos padrões desses tipos de filme. The Batman não só acaba, você volta pra casa e esquece em algumas horas. É um filme que fica com você, que te faz questionar, pesquisar, abrir oportunidades de explorar outros tipos de arte, entender que a arte é um movimento político inspirado pela cultura e temas do mundo ao nosso Se é redor. que tu gostou do O filme. gênero de heróis é mutável e maleável. Porque, que nem tu Se bem falou, tu pode explorado, gostar é do filme, como impossível outras cair em pessoas desuso. podem não gostar e Existem logo diversos esquecer. gêneros que podem se misturar dentro desse mundo. Terror, comédia, drama, romance, filmes de herói podem englobar tudo isso. Eu não digo aqui que filmes diferentes como The Batman deveriam surgir por eu ser chato. Talvez eu seja mesmo, mas porque esse é um gênero que eu amo muito.
que eu não quero ver morrer por filmes repetidos lançados todos os anos, porque o público, apesar de tudo, cansa, e essas histórias têm um potencial enorme. Se nós aumentarmos os nossos horizontes e consumirmos obras diferentes fora da fórmula, podemos criar um novo repertório cultural ainda mais rico, vivo, com um leque completo de experiências diferentes que o cinema pode nos proporcionar. Isso aqui não é uma carta de ódio aos artistas ou fãs por trás das obras, mas uma carta de amor a todos eles, em uma luta contra as mãos apáticas de um mercado que não se importa com a humanidade das histórias que nós, artistas, podemos contar. Eu acredito que essas histórias mereçam ser contadas e eu espero viver até o meu último suspiro defendendo esse direito. Muito obrigado a você que viu até aí, espero que eu possa ter feito a diferença nessa discussão e até mais. É isso aí. Tem coisa aqui, ó. Tem alguma coisa aí? Papo de ficar mamando. Ah, daí é uns áudios com rage, né? Tranquilos. Vamos deixar por aqui pra não ficar... Daí vai ficar sem áudios aí. Maravilha.